Vamos dar início, então, à nossa última palestra hoje, intitulada Panorama Brasileiro sobre Conforto Térmico e Eficiência Energética, a ser ministrada pelo professor Dr. Roberto Lamberts, da Federal de Santa Catarina. Eu tenho um currículo imenso aqui, não sei se todos conhecem o professor Roberto Lamberts. Alguém não conhece aqui? Professor Roberto Lamberts, desculpa a brincadeira. É professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, atua na área de engenharia civil, ênfase em eficiência energética, desempenho térmico de edificações, bioclimatologia e conforto térmico, supervisor do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações na Federal de Santa Catarina, editor associado dos periódicos Energy in Building, Science and Technology for the Built Environment, membro do comitê editorial dos periódicos Journal of Building Performance Simulation em Ambiente Construído, e etc, etc, etc. Bem-vindo, professor Roberto Lamberts, muito obrigada, e fique à vontade. Obrigado, Kellen. Bom, eu queria começar agradecendo a Lloyd e a Mackenzie pelo convite para estar aqui. Não sei se você sabe, a gente deu tanto trabalho para a Lloyd que ela passou um pouco mal hoje. Então, estamos desejando as melhoras para ela. E agradecer, por todo o empenho que ela teve para nos trazer até aqui. Quando a Lloyd me pediu para organizar, e agradecer a vocês que estão aqui essa hora, tem coisas mais interessantes para fazer às 6 da tarde, certamente. Quando ela me pediu quando fui definir com ela o que ia apresentar aqui, ela começou a me pedir, eu digo isso, sim. Aí no fim eu descobri que ela queria saber tudo sobre o laboratório, Então, aí eu motivei o povo lá, por isso que eu classifico essa apresentação como uma apresentação coletiva, Porque todo mundo botou o pitaco aqui dentro, então é uma apresentação minha, da Ana, e de todos os pesquisadores, vários deles aqui presentes, certamente, O número de slides é terrivelmente grande, porque todo mundo se entusiasmou muito. Tivemos que cortar bastante, não consegui cortar tudo. E eu vou tentar entreter vocês, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mas enfim. Eu sei que eu estou entre vocês e a janta de confraternização, então vou tentar ser o mais breve possível. E depois me avisem quando eu estiver chegando perto do tempo, por favor. Então, eu acho que isso vocês já ouviram bastante hoje de manhã, A coisa está ficando bem quente, E parece que algumas pessoas ainda não acreditam muito no aquecimento global, mas está ficando cada vez mais difícil de entendê-las, Porque a gente está sentindo ele na pele, 2021 foi o 5º ano mais quente registrado. Quando vocês olham essa escadinha, a gente vê que o troço só vai para cima, Ele dá uma osciladinha, assim, entre um ano e outro, mas os recordes estão sendo batidos ano após ano, Então, o que nos aguarda no futuro é bastante complicado. O que eu vou falar aqui é um pouquinho sobre o uso de energia em edifício no Brasil, a etiquetagem, que a gente ajudou a desenvolver lá e aperfeiçoar agora, desempenho energético operacional, normalização, conforto térmico, habitações de interesse social energeticamente eficiente, que a gente tem se dedicado mais recentemente, ilha de calor urbana e climas futuros, resiliência, que é o que a gente precisa começar a pensar nos nossos edifícios, um pouquinho de simulação, quase nada, e as conclusões. Então, o uso de energia nos edifícios é muito legal a gente ver que, diferente do que a gente lê na literatura internacional, o Brasil tem uma matriz elétrica extremamente limpa, Então, a maneira que a gente abastece de energia elétrica as nossas residências, os nossos prédios comerciais, é uma energia de fonte bastante limpa. Esperamos que continue assim, temos que lutar para que isso se mantenha. A metade da energia do país elétrica está nos edifícios, Acho que isso vocês já sabem. Mas sempre é bom a gente pensar um pouquinho na questão internacional, Quando a gente se compara, aqui, Estados Unidos, isso aqui é consumo de energia do setor elétrico per capita,
é uma maneira para a gente poder comparar os diferentes países, né? Estados Unidos está aqui, 4.000. Austrália do Richard está por aqui, metade. África do Sul, China e Brasil. Então, a gente consome muito pouco ainda. Então, tem uma questão de pobreza energética que a gente tem que ter em mente. Então, as pessoas vão começar a consumir mais, assim que tiverem mais dinheiro no bolso, né? E nossa missão aqui é um pouco ajudá-las a consumir menos no futuro, fazendo prédios um pouquinho melhores do que a gente vê por aí. Essas estatísticas são bastante complicadas, é difícil uma coincidir com a outra, mas eu procurei botar uma informação aqui sobre a nossa classe A. Opa. Sobre nossa classe A e a classe D e E em classes econômicas, né, de poder econômico. E aqui vocês veem, por exemplo, que a classe A já consome 37% do seu uso final em ar-condicionado, né? E, surprise, né, aqui a classe D e E já tem 8% de ar-condicionado e o programa Minha Casa Minha Vida agora botou como obrigatório a instalação, a preparação para receber splits, né? Então, as pessoas, assim que tiverem dinheiro no bolso, vão começar a instalar. Claro que essa questão aqui da diferença entre o que a classe A consome e a classe D e E é bastante significativa, mas a gente espera que isso melhore no futuro, né? O setor não residencial era muito pouco conhecido, né? Graças a uma pesquisa feita pela EPE, que é projeto Meta do Banco Mundial, nos deu uma base de dados interessantes, a gente processou essa base de dados, e vocês têm aqui, depois esses slides vão ficar disponíveis para vocês, mas a gente sempre procurou botar a referência aqui, né? Então, tem um artigo desse ano aqui que o Geraldi organizou, processando toda a base Meta, e a gente tem, finalmente, uma representação de o que significa, né? Escritórios e, enfim, serviços de comida, saúde e outras coisas, né? Então, finalmente, a gente pode dizer qual é a importância daquele tipo de prédio numa representação nacional. A gente também tem ideias de áreas construídas por tipologia, a gente tem densidades energéticas dessas tipologias. Então, pela primeira vez, a gente começou a ter uma base interessante do que se consome no setor não residencial. A energia ali é mais limpa ainda, porque a gente consome basicamente apenas eletricidade no setor não residencial. No residencial, a gente consome eletricidade, gás e lenha, né? Tem muita gente que não entende a lenha ali, mas a lenha ainda é usada para cocção em várias casas brasileiras, né? A estimativa é bastante grosseira, que eles chegam àquele número, mas existe lenha. Felizmente, a lenha é renovável. Mas no não residencial, a gente está com eletricidade percolando, digamos assim, todo o setor, e muito pouquinho aí na questão do gás, para complementar o balanço energético do setor. Etiquetagem, então, de nível de eficiência energética, a gente mudou a métrica de fazer a classificação dos edifícios, a gente saiu do RTQC, que era o Regulamento Técnico da Qualidade, Regulamento Técnico da Qualidade para prédios comerciais e residenciais, e a gente entrou para as INES, que são Instruções Normativas de Metro. Então, agora a gente classifica os edifícios de acordo com o consumo deles, estimado, em energia primária, né? E essa aqui ainda é a etiqueta antiga, que eu percebi agora. A nova é um pouquinho diferente, vocês vão ver no próximo slide. Mas agora a gente tem, digamos assim, a INC, né, a comercial, a residencial, e RAC, que é o Regulamento de Avaliação da Conformidade, que é como os organismos de inspeção avaliam vocês, né? Então, toda a documentação vocês vão achar no site do PBE Edifica, e agora a gente estima o consumo de energia do edifício, né? Quanto ele vai gastar em ar-condicionado, quanto ele vai gastar em iluminação, quanto ele vai gastar em equipamentos, para tentar chegar num
consumo parecido com o que ele vai ter na realidade em uso, né? Então, todo o material de apoio vocês vão achar aí dentro, como manuais, por exemplo, de como usar. E aqui estão as etiquetas um pouquinho pequenininhas, mas o que vocês veem é que a gente dá uma série de informações aqui embaixo, muito interessantes, qual é a eficiência da envoltória, da edificação, quanto de energia ela está gerando no próprio local, qual é a redução da economia de água, a gente dá informação sobre CO2, enfim, a etiqueta ficou bem mais ampla, né? E ela tem ainda página 2 e 3, com muito mais informações para ajudar os técnicos a entenderem o edifício mais especificamente. O que a gente tem nesses anos todos de etiquetagem? A gente não tem muita coisa, né? A gente tem aí perto de 300 prédios etiquetados no Brasil inteiro, porque a etiquetagem não é obrigatória, né? Ela é voluntária e, basicamente, quem faz análise do seu prédio e chega à conclusão que ele não é A, não tem etiquetado, né? Então, vocês só vão ver As nas bases de dados, né? Na questão dos edifícios residenciais, então, a gente tinha 3 etiquetas, né, de unidade habitacional, né, o apartamento em si, o edifício multifamiliar, conjunto de unidades e as áreas de uso comum. E vocês veem que, enfim, 5.000 pode parecer muito, mas 5.000 unidades habitacionais não é nada. E praticamente a maioria delas está em São Paulo, né? Então, a gente precisa melhorar isso. E aí, o Procel contratou um projeto, que vocês depois têm, inclusive, um link para o YouTube aí, para dar uma olhadinha, mas é um projeto que fez uma avaliação de impacto regulatório da compulsoriedade da etiqueta, né? Então, é um desejo antigo, desde que a gente lançou a etiquetagem em 2010, que ela se tornasse obrigatória algum dia, e agora tem esse estudo mostrando que vale a pena ela ser obrigatória, mas o caminho é bastante longo, porque quando a gente fala em regulamentação de edificações, a gente está falando numa escala municipal. Então, se a gente não tiver uma parceria boa dos municípios, a coisa não vai funcionar muito bem. Então, o plano está aí, esse plano está disponível na internet, ele deve passar por uma consulta pública através do Ministério de Minas e Energia, já passou, né? Mas eu acho que quando o governo tomar a decisão agora de estabelecer um calendário de compulsoriedade, ele vai voltar para a consulta pública lá também, né? Então, a gente está lidando com isso dentro do GT de edificações, ligado ao Comitê Gestor dos Índices de Eficiência Energética do MME. Com o lançamento dessas instruções normativas, a gente sempre teve um pouco de dificuldade com o Inmetro na atualização dos textos e correção de erros, que são muito naturais, porque são textos muito grandes, né? Interpretações que às vezes as pessoas nos trazem e erros mesmo que a gente deixou passar na hora de consolidar um documento tão grande. A gente conseguiu negociar com o Inmetro a produção de notas técnicas, então essas notas técnicas são feitas em comum entre nós do laboratório que consolidamos elas, elas passam por uma consulta pública com os órgãos de inspeção e isso tudo é analisado pelo Ministério e vai ser sancionado e publicado. Então, fica mais ágil a manutenção dos textos, né? Enquanto a gente não tem uma estrutura normativa, a BNT, que nos dê suporte para tudo isso, né? Então, as revisões são periódicas, essa primeira está sendo aprovada agora, nesse momento, e vai ser publicada logo em seguida no site do PBE Edifica. Mas foi um avanço bastante grande. A gente tem um convênio com o Procel em assinatura nesse momento, né? E basicamente é a manutenção do PBE Edifica, o desenvolvimento do selo de desenvolvimento de desempenho energético operacional e também a introdução do profissional certificado, que o que a gente viu na etiquetagem até agora é que ela funciona bem, os órgãos de inspeção, para grandes edifícios. Quando a gente tem edifícios pequenos, fazer análise através de um órgão de inspeção é muito cara. Então, é legal a gente ter pessoas certificadas que vão etiquetar pequenas casas, pequenos edifícios comerciais e coisas do gênero, né?
E também, esse convênio prevê a implementação do PBE no programa Minha Casa Minha Vida. Desempenho energético operacional. Essa etiqueta que eu falei até agora é a etiqueta de potencial de eficiência, né? A etiqueta que é dada quando o prédio foi projetado e depois quando ele é entregue para as pessoas. O desempenho energético operacional é uma forma da gente medir ele em uso, né? E aí fazer um benchmark. Então, esse projeto foi desenvolvido por nós em cooperação com o CBCS. A gente tratou de várias tipologias lá e a gente se beneficiou bastante da base Meta, que é essa que eu descrevi antigamente, no início da apresentação aqui, para definir os nossos modelos de tipologias, né? Então, esse processo está bem equacionado e o nosso trabalho agora vai ser aprofundar um pouquinho mais a base de simulação por trás dele para deixar ele mais robusto e a gente ter benchmark de todas essas tipologias em todos os climas brasileiros. A ideia do benchmark é criar uma escalinha que varia conforme a tipologia e conforme o clima, né? Onde eu vejo se o meu prédio está com consumo típico, né? Isso em densidade de consumo, quilowatt-hora por metro quadrado ano, ou se ele é ineficiente, está consumindo mais que o tipo, ou ineficiente, consumindo menos que o tipo, né? A gente começou isso há muitos anos atrás com as agências bancárias. Os bancos vêm usando isso como uma forma de priorizar aquelas agências que eles vão fazer retrofit. E parece que funciona bem. Essa é mais ou menos a interface, né? Essa interface está aberta para ser usada e vem sendo usada por vários gestores de facilities, né? Aí um estudo de caso de uma escola em Florianópolis, por exemplo, né? Onde foram entrados os dados e a gente chegou à conclusão que a escola essa estava, enfim, bastante eficiente, né? Isso aí não é uma auditoria detalhada, é uma primeira análise para ver se vale a pena ou não ir adiante. E, no fundo, só uma auditoria detalhada pode mostrar o real potencial de eficiência e de melhora da eficiência de um prédio desses que está em uso, né? Uma coisa que a gente vai incluir, principalmente no selo do DO, é uma avaliação de qualidade ambiental, porque a gente entende que vocês poderiam fazer um retrofit, deixar o prédio eficiente, consumindo menos energia, mas ele não está satisfazendo os usuários, né? Eu estou dando níveis de iluminamento muito baixo, eu estou dando temperaturas de set point muito alto ou alguma outra coisa do gênero, né? Então, a ideia é incluir a obrigatoriedade de uma avaliação de satisfação dos usuários para com o edifício, né? E a gente tem uma proposta. A ideia é que isso seja uma base aberta, né? Claro, com anonimização, né? Mas que permita entender a qualidade interna dos ambientes que a gente vem entregando. Normalização, né? Como eu falei, a razão da gente ter que usar uma INE muito grande é porque a gente não tem normas brasileiras nessa área. Então, a gente teve que criar quase tudo do zero, né? Agora a gente começa a trabalhar na tradução de algumas ISOs, né? Adaptação de outras e desenvolver uma estrutura normativa que vai nos dar suporte para a etiquetagem ser baseada mais em normas. A primeira mudança que a gente teve, eu acho que a maior parte de vocês aqui acompanhou, muitas das caras de vocês eu me lembro, nas discussões que a gente teve, que foi a atualização da 15575, né? Então, a 15575 passou a considerar os prédios, analisar os prédios como eles são usados na realidade, ou seja, abrindo para ventilação, com pessoas gerando carga térmica lá dentro, horários de uso, enfim. Foi uma evolução que eu acho que as pessoas ficaram satisfeitas, todo mundo começou a entender melhor o percentual de horas que o prédio funciona de forma razoavelmente natural e que carga térmica vai ser necessária para dar conforto naquelas horas que ele não funciona tão bem naturalmente. Isso já saiu, ou melhor, isso saiu na mesma época que a gente estava reformando a instrução normativa residencial. Então, a INE agora usa a mesma base da 15575.
a gente começa a ter essa convergência entre norma BNT e forma de avaliar a eficiência. Enfim, tem o método simplificado, o método de simulação. No fundo, o que é novo é o método de simulação. O método simplificado ainda está baseado na 15575 do passado, né? E a gente acredita que a gente vai poder mexer nele, né, no futuro próximo, quando a gente tiver mais desenvolvimento de redes neurais para essa área e a gente possa dar um modelo preditivo que vai, digamos assim, acelerar o uso da simulação, como a gente já vem fazendo na etiquetagem, né? Basicamente, a gente compara o edifício com ele mesmo, ele na condição de referência, né? E ele na condição real, e a gente consegue ver quão melhor está o edifício em relação à condição de referência. O Procel entendeu também a importância dessas normas, né? E ele aprovou um projeto com o Sinduscon de São Paulo, que nos possibilitou operar a comissão de normas nessa área, né? Então, esse projeto foi muito importante, ele terminou agora, mas ele tem um site, então vocês podem acessar esse site aqui, normalização eficiência energética, basicamente, .com.br, né? E vocês podem ver as normas em estudo, os textos das comissões, calendário de reuniões, tudo isso está lá. E a ideia é que ele dá um pouquinho mais de transparência para o desenvolvimento das normas para a sociedade em geral, né? A participação nas comissões de estudo é muito mais fácil hoje em dia do que já foi no passado. Antigamente a gente tinha que morar em São Paulo ou vir a São Paulo, né? Hoje em dia a gente faz a participação do nosso escritório de casa, né? Da sala de jantar da casa, ou alguma, dependendo da infraestrutura que cada um tem em casa. Mas está muito fácil, então vocês podem se cadastrar lá no site da BNT, pedir para participar da comissão de estudos, dizer que comissão vocês querem participar, e vocês vão começar a receber os e-mails e ter acesso aos textos de discussão. Então está muito fácil. Todos vocês que quiserem participar são muito bem-vindos e a gente recebe muita gente nova com boas opiniões ali dentro também. Parte desse projeto era reformar a série 15215, né? E era parte de iluminação natural. Aí a Roberta Souza, que nos acompanha ali da retaguarda, foi convidada para comandar esse grupo. Esse é o estágio atual da questão, então, aprovada para consulta a primeira, publicada a segunda, aprovada para consulta a terceira e publicada a quarta. Então, comissão de sucesso conseguiu resolver tudo e parece que ela vai ter uma apresentação amanhã, no final da manhã, que vai falar em mais detalhes sobre esses textos aí para vocês também. A parte de desempenho térmico ficou comigo, a gente reformou a 15220 texto 2, transmitância térmica, ela já foi publicada, ela basicamente é uma cópia adaptada da ISO 6946, adaptada porque a gente teve que adaptá-la para climas quentes. A ISO, embora seja uma norma internacional, quando foi escrita foi pensada só em climas frios. Então a gente teve que adaptar algumas tabelas ali, principalmente de espaços de ar, para climas quentes. E a gente já mandou essa adaptação que a gente fez para o comitê da ISO. Eles apresentaram na última reunião que teve em setembro. E eu acredito que a gente possa incorporar isso na ISO. E a gente, a partir desse momento, vai poder ter NBR ISO 6946. Então, talvez a 15220 no futuro suma, né? O texto 3, que é o zoneamento, foi longa discussão dentro da nossa comissão de estudos. A gente criou grupos de trabalho lá dentro da comissão. Então, teve um GT só para zoneamento. E o zoneamento foi aprovado. E eu acho que eu recebi ele ontem ou anteontem no meu e-mail. Então, a gente já tem ele formatado pela BNT. Demorou bastante a formatação, porque a gente já aprovou na comissão de estudos faz tempo. Mas a BNT, às vezes, é um pouco lenta. Então, ele deve entrar em consulta nacional, imagino que nos próximos dias, né? Então, quem acompanha o site do Labier ou está cadastrado nesse site das normas, vai receber o anúncio
e é muito importante que todo mundo analise lá e vote de acordo, né? O texto 4 e 5, está errado ali, né? São essas duas últimas, era a medição de condutividade térmica. Os dois textos foram cancelados, de acordo com uma conversa com a indústria, porque basicamente ninguém usava esses textos para medir condutividade térmica, se usava mais as ASTM, né? Então a gente simplesmente está citando a ASTM nos outros textos e liquidou esses dois aí da nossa lista. Esse é o zoneamento bioclimático que vocês vão enxergar, né? Nós estamos falando em 12 zonas, são 6 divididas ao meio, né? As mais frias são divididas em mais rigorosas e menos rigorosas, que são a zona 1 e a zona 2, e as outras são divididas em mais secas e mais úmidas, né? Foram longas discussões muito interessantes que a gente teve lá, e basicamente agora a gente consegue chegar numa... Bom, isso tudo é baseado em dados de arquivos TMY mais novos, né? A gente quis usar os mais novos para entender como é que estavam os climas mais recentes, as temperaturas mais recentes. A gente acessou uma base chamada ERA5 também, que nos dá uma granularidade para o Brasil inteiro. Então, a partir disso, a gente conseguiu ter zonas mais granulares, né? E a gente usou os indicadores de desempenho que estão na 15575, né? Então, é o pH-FT superior e inferior, no fundo é o que não é pH-FT, né? Quanto está muito quente, quanto está muito frio. Carga térmica de aquecimento e refrigeração e umidade entre dois limites, né? Então, esse zoneamento aí nos deu uma ideia da dificuldade que a gente começa a ter para classificar um município dentro de uma zona, né? A gente tem municípios com variação de altitude extremamente grande dentro do próprio município, a gente começou a ver isso também. E eu acho que é uma solução, né, bastante melhor do que a gente tinha antes. Eu acho que é um avanço significativo, mas a gente precisa ir pensando também nessa questão de como é que a gente faz dentro dos próprios municípios que têm zonas tão diferentes, eventualmente com altitudes tão diferentes lá dentro, né? Mas isso nos mantém ocupados, a academia vai ter bastante coisa para discutir no futuro. Normas publicadas, então, um dos grupos de trabalho é de vidros e esquadrias, foi um grupo bastante ativo, Fernando Westphal coordenou ele. A gente tem, então, a publicação da ISO 9050, a gente teve também da 10077 e da texto 1 e texto 2, né? Então, isso aí tem cálculo de transmitância térmica de portas, janelas, persianas, tem a parte de transmissão de luz solar direta, difusa, enfim, caracterização de vidros. Dados climáticos, a gente tem uma ISO 52010, que basicamente ela serve para fazer as contas que são usadas depois para fazer os cálculos de carga térmica dos edifícios. Características de materiais, a 10456, essa é uma norma bem interessante. Quem se lembra da 15220, a gente já dava propriedades dos materiais ali, agora da 6946, sumiu a tabela e tem aqui em paralelo, né? Depois uma de pontes térmicas, balanço térmico, enfim, eu acho que eu estou gastando muito tempo aqui, vai ser complicado de eu manter vocês longe da janta. Isso aqui eu classifico como uma evolução muito grande, foi a forma de medir a eficiência dos splits. A gente saiu da medição de COP em plena carga para IDRS, que é uma métrica sazonal. Então, depende de quanto tempo a máquina funciona em cada um dos climas. O IDRS acaba sendo uma média brasileira, né? Mas a gente criou ferramentas para vocês poderem analisar, a partir dos dados medidos por cada split, o consumo em cada uma das cidades de vocês, né? Isso é usado na INC, inclusive. Mas isso é uma evolução muito grande. A gente partiu de máquinas classe A no Brasil, antigas, que tinham um COP de 3,27, que vai dar um IDRS de 3,4, 3,5. Agora nós compramos máquinas com IDRS de 6 e 7, ou seja, a gente duplicou a eficiência
dos splits disponíveis no mercado. Foi uma boa evolução. Então, não comprem máquina que não seja inverter, né? As outras estão sobrevivendo ainda no mercado, a preços mais baixos, mas elas devem sumir em seguida, né? Isso a gente tem feito algumas contas, enfim, para avaliar o efeito da portaria e é muito importante. Conforto térmico. Conforto térmico, a gente está consolidando, então, a base brasileira de conforto. Todo mundo que tiver dados de medição em conforto térmico feito em qualquer cidade brasileira, por favor, converse com a gente, porque a gente gostaria de ampliar a base aí, né? A gente já, quando entrou com essa base na ASHRAE, ASHRAE Database 2, a gente já foi, eu acho que, o segundo país com mais volume de dados, a gente tem mais de 10 mil dados lá. E é importante que a gente consolide a base brasileira para a gente analisar as especificidades, né? E a gente tem feito isso com várias teses e dissertações ligadas à área, né? Então, quem quiser saber mais sobre a base brasileira, tem lá no site do Labier. Aliás, o site do Labier tem tudo que vocês precisam saber, assim eu espero. E se tiver coisa que a gente esqueceu de botar lá, nos avise, que a ideia é uma transparência bastante grande. Então, tem as publicações que estão ligadas à base, para vocês entenderem, e a gente deve publicar a base em domínio aberto em breve também. A gente está entendendo também a questão, através da base, a gente entendeu a diferença nos diferentes climas, né, da temperatura mais neutra, né, e a gente vê que nos climas mais quentes, esse aqui, a gente já está falando em 27 graus, a temperatura neutra, e nos climas mais frios, 24. Né? Então, dá para a gente ter uma ideia muito boa da evolução entre as escalas de sensação e aonde está a neutralidade para os diferentes climas brasileiros. Isso aqui é um trabalho mais recente, a gente começa a ver a importância isso aqui em São Luís do Maranhão, da Carol, a gente começa a entender a influência da umidade, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, a gente começa a ver que se a umidade é mais alta, né, já vai tendendo ao desconforto para uma mesma temperatura, né? 31, por exemplo, se a umidade é mais baixa, eu estou mais confortável do que com a umidade mais alta. Enfim, tudo isso vai alimentando os nossos modelos e o nosso entendimento de conforto térmico pelos diferentes climas brasileiros. O Richard botou ali no final da palestra dele hoje de manhã da importância dos PECs, né? A gente já vem trabalhando com PECs já há bastante tempo, tem uma tese de doutorado que foi defendida recentemente, inclusive, usando PECs, e a gente imagina que o potencial de economia de energia ligado a PECs é extremamente grande, né? A gente percebe que tem um potencial muito grande de aumentar o número de pessoas satisfeitas, né? Porque a gente, hoje em dia, se a gente obedece os homens no escritório, a gente vai ter escritórios muito frios e mulheres passando frio, e homens satisfeitos, eventualmente. E se a gente obedecer as mulheres, a gente vai ter homens passando calor, né? E, enfim, talvez a gente devesse obedecer as mulheres e botar um ventilador para os homens e a gente resolveria o problema, né? Então, esse é um pouco do uso dos PECs e a economia pode ser extremamente grande. Quando a gente muda 1 grau de set point, a gente economiza muito dinheiro. NBR 16401. Isso aqui é uma novela mexicana, quase. Não sei se vocês vêm acompanhando, mas a 16401 é uma norma de ar-condicionado, né? O texto 2 é a parte de conforto térmico. Em 2012, eu visitei o Richard. Em 2013, a Renata e eu escrevemos uma... Basicamente, a gente traduziu a ASHRAE 55 e fez algumas adaptações para propor para essa comissão de estudos. Eles aceitaram em seguida, mas levaram 10 anos para botar ela em consulta pública, né? Que é um serviço à humanidade, ou pelo menos à humanidade brasileira. E depois de passar por consulta pública, pedir uma pequena correçãozinha dela, que, enfim, é um equívoco, na minha opinião, mas isso vai levar a uma nova consulta pública. Então, sei lá, talvez mais 10 anos a gente consiga ter
essa norma aprovada. Enquanto isso, usem a ASHRAE 55, que eu acho que vai ser a melhor coisa que vocês têm na mão. Não use a 16401 como está hoje, porque é uma norma extremamente restritiva, dizendo que a gente tem que manter set points muito apertados. A gente, por muitos anos, resistiu à história de câmaras de conforto, né? Porque a gente achava que o experimento de campo era mais interessante. A gente continua com os experimentos de campo, mas a gente construiu uma câmara. A gente está chamando ela de TRUX, isso é coisa do Matheus, né? Depois vocês podem conversar com ele para ter mais detalhes. Mas é Test Room for Comfort Studies, né? E comfort aí entendido como multi-domain, né? Então a gente está querendo fazer ensaios lidando com conforto térmico, acústico e lumínico simultaneamente, né? Então está aí elas, a gente consegue mudar a temperatura de cor de luz e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse, né, em fazer algum teste lá, a gente pode conversar também, né? A gente teve vários patrocinadores para fazer ela, então não saiu tão caro, e a gente tem que reconhecê-los aí, certamente. Os primeiros experimentos que a TRUX vem fazendo é basicamente um ensaio round robin, né, que você sabe que a gente faz o mesmo ensaio em várias câmaras. Infelizmente, é complicado a gente circular as pessoas nesse caso, né? Então são diferentes pessoas também. Mas seguindo o mesmo procedimento de teste e de medição, então a gente está partindo para medições de temperatura superficial, batimentos cardíacos, enfim, tem todo um procedimento que vocês podem ir acompanhando, inclusive, pelo Instagram da própria Câmara, né? A gente faz parte desse grupo aí de 9 universidades que está fazendo o mesmo procedimento. Então está aí a TRUX. A TRUX tem e-mail, inclusive, né? Ou vocês podem acompanhá-la pelo Instagram. Uma outra coisa que está entre, digamos assim, a câmara climática, que é uma condição extremamente controlada, e a realidade, que é uma condição extremamente descontrolada, é o Living Lab, né? Então a gente transformou o Labia em Living Lab e vem fazendo vários procedimentos de levantamento de dados lá dentro, dados fisiológicos, inclusive, e levantando alguns dados muito interessantes que vão, enfim, nos ajudar a entender melhor a questão de conforto e fisiologia no ambiente de trabalho. Os primeiros resultados, eu acho que o Matheus apresentou alguma coisa aqui, né? Amanhã? A Brenda apresentou hoje ou amanhã? Foi ontem e eu estava lá, esse é o que é o pior, né? Então tem um artigo aí da Brenda sobre os primeiros resultados que a gente tem aqui. Variação de temperatura da pele e percepções ao longo de um dia, resultados muito interessantes que a gente começa a ter, digamos assim, mais aprofundamento na questão fisiológica e na diferença de sexo, no caso. Próximos passos do Living Lab, a gente está gostando de brincar com essas questões dos Personal Comfort Systems, né? Essa cadeira aí é o nosso sonho de consumo, essa cadeira, não sei se é essa mesmo, mas enfim, tem uma dessas que foi feita em Berkeley, pelo grupo de conforto lá, e é uma cadeira sensacional que a gente pode reaquecer a pessoa, resfriar a pessoa localmente, né? Tem uma pesquisadora lá chamada Hui Zhang, que tem um modelo do corpo humano com a sensação por pedaços, né? São aquele pessoal que corta as pessoas em pedaços, não. Ela analisou a sensação por cada pedaço do corpo humano, né? E ela descobriu pontos, como por exemplo esse aqui, né? Então, se eu boto uma resistência elétrica na cadeira e esquento esse ponto especificamente, eu engano o meu sistema sensorial e eu posso estar com 18 graus, eu acho que eu estou confortável, né? Então é interessante isso. Se eu volto do almoço com calor, porque eu caminhei, suei, tem um ventilador nas costas aqui que eu ligo ele e ele dá uma refrigerada rapidinho, assim, é sensacional. Então a gente pretende ter ela também. A gente já tem disponível o Evapolar, esse aqui, que é um equipamento de... é um ventiladorzinho com um evaporador junto.
E os ventiladorzinhos a gente tem usado bastante também. Basicamente, a gente vai usar tudo isso no novo anexo que está sendo iniciado, na IEA, o anexo 87, que é só para lidar sobre PECs. O Richard mencionou ele aqui hoje de manhã, e a gente deve se divertir ali nos próximos 2 anos. Essa é a estrutura dos trabalhos que estão lá, né? Quais são as tecnologias que são aplicáveis, sistemas de controle e operação, qualidade do ar interno e performance energéticas, e políticas para fazer ações efetivas no mercado, né? É um projeto da IEA, então ele tem que resultar em redução do consumo de energia, e certamente as reduções são grandes com o uso de PECs. Habitação de interesse social energeticamente eficiente. A gente começou com um projeto muito interessante, financiado pela GIZ, que a gente fez em cooperação com a Secretaria Nacional de Habitação, né? E a ideia era entender o custo no ciclo de vida e o conforto e eficiência energética das edificações populares. Vocês têm todos os relatórios disponíveis no site. Tem muita informação muito legal para vocês usarem aí dentro, né? E basicamente a gente desenvolveu o caso de referência, né? De casinha isolada, geminada, prédios. A gente fez diferentes estratégias de eficiência energética, a gente simulou ele dentro do contexto urbano e a gente foi otimizando e conseguiu fazer análise de custo-benefício usando uma estratégia de macrocomponentes e a gente conseguiu otimizar isso, né? Esse é o trabalho da Andrea com a gente, Maria Andréa Triana, e a gente usou dados do SINAP, no caso, né? É um trabalho extremamente legal e através desse trabalho a gente conseguiu convencer a Secretaria Nacional de Habitação de incluir alguns desses parâmetros, mesmo que voluntariamente, nas suas portarias. Então vocês vão ver resquícios dele dentro das portarias do Minha Casa Minha Vida. E a gente desenvolveu guidelines para projeto, ou seja, a gente fez um resuminho da coisa e disponibilizou para os projetistas poderem otimizar os seus projetos, né? A conclusão é que a economia se paga facilmente se as pessoas usarem ar-condicionado, como a gente está para manter conforto, né? Fora daquela zona que a gente aceita de temperatura flutuando livremente com ventilação natural. Claro que o problema é a pobreza energética, que eventualmente as pessoas não vão usar ar-condicionado, vão sofrer lá dentro. Então, como é que a gente bota custo no sofrimento das pessoas? Não descobri ainda, né? Espero não ter que lidar com isso. A gente lida como se elas tivessem conforto ali dentro, né? A gente fez muitas simulações, né? São simulações para as 8 zonas bioclimáticas, casas individuais e multifamiliares, né? E vocês têm aqui o consumo, né? Da casa. E aqui a gente tem a autonomia térmica, é o PHFT, e aqui a carga térmica, enfim, dividida pelo COP, né? Se a gente vai... Não, aqui é a carga térmica, só thermal load, né? Então, o nosso objetivo é trazer os casos de referência daqui para cá, né? Então, a gente gostaria de ter autonomias térmicas altas e cargas térmicas baixas, né? E vocês podem ver que a gente conseguiu fazer isso. Claro que, eventualmente, os melhores casos podem não ser tão custo efetivo, né? E isso é a realidade, mas dá para estudar aqui embaixo, né, quais são os melhores casos e analisar custo-benefício e propor, né? Então, achei um trabalho muito legal, uma boa contribuição, eu acho que para a evolução da habitação de interesse social, e agora está na mão, digamos assim, do Ministério conseguir implementar isso, né? Então, tem também essa cartilha de casos otimizados, tem as diretrizes por zona. Então, a gente consegue rapidamente ver o que a gente deveria usar ou não em cada uma dessas tipologias para fazer casas mais eficientes, né? Então, isso vem sendo incorporado, né, na política pública. A gente teve a portaria 532 de 2003, que já entrou alguma coisa. Depois a 725 também tem alguma coisa. Então, depois vocês podem olhar os detalhes disso.
Nós temos um projeto novo, FINEP, muito interessante também, começando. Esse está procurando trabalhar com a inovação no desenvolvimento e construção de habitações de interesse social multifamiliar para promoção de eficiência energética e conforto ambiental. O site é esse, né? Nesse site, a gente explica um pouquinho dele, mas a nossa ideia com ele é tentar chegar em HIS net zero, né? Balanço zero, né? E eventualmente até zero carbono no futuro. Nós vamos trabalhar em análises nessa área e tentar traçar um roadmap com o setor da construção para ver como é que a gente consegue andar nessa direção. O segundo item importante desse projeto é a gente entender o usuário, né? Então, percepção ambiental e comportamento ambiental. Então, vai ter trabalho de campo muito forte para a gente entender como é que essas pessoas usam as suas casas, como é que elas gostariam de ter as suas casas em termos de desempenho térmico e lumínico e acústico e tudo mais. A gente vai tentar um diálogo forte com a indústria da construção, na questão da industrialização e racionalização, ou seja, vamos pegar os parceiros que estão migrando para sistemas industrializados e tentar avaliar junto com eles o custo dessas medidas de eficiência para que eles entreguem edificações mais eficientes, né? E, no fundo, o quarto item é a questão da resiliência, né? Os climas estão mudando, a gente precisa começar a projetar com climas futuros, porque a gente tem que parar de olhar para climas passados e achar que a gente vai fazer uma casa que vai durar 50 anos, que vai ver o mesmo clima, né? Ela vai ver muitos outros climas bem piores do que esse que a gente está projetando. Pode ser que a solução para daqui a 50 anos seja outra casa, né? Então, a gente tem que deixar isso claro para a sociedade, né? A gente tem algumas universidades parceiras, vários estão aqui presentes, né? Então, essa é a rede de colaboração que se estabeleceu para fazer esses estudos de campo, né? O site está no ar, ele tem uma primeira revisão de literatura interativa. Vocês certamente vão perceber ao acessar que a gente esqueceu de alguma coisa importante que vocês publicaram. A gente tentou fazer uma revisão, mas nunca é exaustivo. Então, vocês têm como colaborar individualmente, mandando as informações para a gente, né? Para ir aumentando essa base que vai ser pública, né? A gente também fez mapeamento da HIS disponível no Brasil, isso é uma base do governo que a gente pegou, fez um Power BI e vocês conseguem enxergar aonde está a produção de habitação no Brasil, de baixa renda, né? E a gente está também trabalhando nos modelos de referência. A ideia desse modelo de referência é disponibilizar eles em IDF, né, para que vocês consigam simular. Então, a gente vai modelar isso bem modeladinho e vai disponibilizar o código para todo mundo poder usar nas suas pesquisas, né? Tudo bem cuidadinho. Então, a ideia é sempre transformar tudo isso em domínio público. Ilhas de calor urbano e climas futuros, né? E ilha de calor, a Eleonora estava me provocando aqui que a gente está migrando para a questão do urbano. A gente sentiu essa necessidade porque a gente estava modelando edifícios isoladamente. E os nossos edifícios não estão isolados, eles estão dentro de uma cidade. A cidade modifica o clima fora deles. E a gente deveria estar fazendo uma modificação dos nossos arquivos climáticos para chegar mais perto da temperatura que está fora do edifício, né? Isso aqui é o trabalho de outro Matheus nosso. A gente tem uma profusão de Matheus lá no laboratório. E esse aqui é do Brast. E ele conseguiu 6 estações aqui de São Paulo, né? Um trabalho feito também em conjunto com o pessoal do INPE, né? Que a gente está trabalhando com climas futuros. Mas aqui vocês veem situações urbanas bastante distintas, né? Em termos de densidade urbana. A gente viu um pouquinho disso hoje de manhã também. Mais densos, menos densos. E o que eu acho interessante é mostrar para vocês aqui poucos números, né? Mas aqui a gente tem o PHFT, né? Então vejam que a gente pode calcular um PHFT usando um desses arquivos climáticos de 62 e a gente pode chegar num de 77, dependendo de onde a gente colocar a nossa casinha. Então vem essa questão de qual é o arquivo climático que eu vou usar para projetar um prédio para São Paulo, né? Se eu usar o de Congonhas, vai parecer mais confortável.
Se eu usar o da Marginal Tietê, Ponte dos Remédios, vai ficar bem menos confortável, né? Então, a gente precisaria ter mais dados dentro da cidade. Isso tudo complica todas as nossas análises aí de norma de desempenho e tudo mais, né? Mas olhem carga térmica, né? Carga térmica a gente está falando em 4.000 contra 1.800. É o dobro de carga térmica, o dobro do consumo de energia, né? Então, isso nos deixa bastante interessados em aprofundar essa questão dos microclimas urbanos, de alguma forma que a gente consiga ter uma atuação mais simples para resolver isso para o pessoal que está envolvido com o projeto, né? Eu não posso dizer, bota uma estação lá em média durante 10 anos e depois a gente conversa, né? Nós temos que pensar em coisas mais simples e estamos tentando desenvolver isso lá no laboratório também. A questão das mudanças climáticas, então, tem toda essa questão dos cenários, né? Qual é o RCP que a gente deve usar? Vocês ouviram disso hoje de manhã. Se vocês usarem o 6.5, vocês têm esse gráfico da esquerda. O 2.6, vocês têm um gráfico da direita. No da esquerda, Boa Vista, aquela que vai ter a pior variação. No da direita é Teresina. Então, muda até a ordem das cidades, em termos de problemas futuros, né? Mas Curitiba continua lá embaixo, né? É a mais tranquila. Talvez seja o lugar que vocês queiram se mudar. Curitiba não vai piorar muito, não. Mas Cuiabá, que foi mencionado aqui hoje de manhã, está o quarto colocado, o terceiro colocado. Então, talvez Cuiabá seja o lugar para vocês fugirem, né? Enfim, brincadeiras à parte, a gente começa a entender melhor essa questão dos climas futuros, a influência nas cargas térmicas, né? A gente vê que é bem diferente em Curitiba do que em São Paulo. São Paulo, vocês estão vendo aumentos bastante significativos aqui também. Então, o Matheus está trabalhando também com a questão da incerteza nos resultados, né? E ele tem um presente para vocês. Em breve, a gente vai divulgar no site do laboratório. A gente tem, basicamente, 336 arquivos climáticos para cada cidade. Não é microclima urbano, não. São diferentes cenários de climas futuros e diferentes anos, né? Então, são basicamente 1.008 arquivos climáticos TMY para 26 capitais estaduais e Distrito Federal, com 2 cenários, 6 projeções do modelos do Cordex e 3 períodos, 2010, 50 e 90. Então, ele está nos dando, então, uma base muito legal para a gente desenvolver essas simulações para cenários futuros, considerando várias possibilidades de aquecimento. Resiliência. A gente publicou agora um artigo bem legal com o Qian Zheng e um grupo lá de Berkeley, sobre 10 questions, né? As 10 perguntas. Você sabe aqueles papers da Building Environment que são bem legais, né? A gente pega um tema e tenta botar as 10 principais perguntas lá dentro. E nesse aí tem o que a gente deveria pensar em resiliência, né? Então, a Amanda, que está terminando o doutorado comigo, ela está fazendo um sanduíche em Berkeley, e apareceu a oportunidade de a gente trabalhar nesse artigo, que está bem interessante, para vocês verem resiliência em diferentes contextos. Também desenvolvemos um framework para simulação de resiliência, isso também faz parte da tese da Amanda, também já está publicado e vocês podem usar ele como uma primeira tentativa de lidar com resiliência no ambiente construído. Isso aqui é resultado de um outro anexo que a gente participou, anexo 80. Então, dentro do anexo 80 saíram políticas, recomendações de políticas para lidar com a resiliência, principalmente resilient cooling, né, que é o grande problema que a gente vai ver com o aquecimento global. E é onde a gente tem um menu muito interessante para vocês discutirem com os policy makers, digamos assim, né? Simulação é a área mais importante do nosso laboratório, talvez, mas eu trouxe muito pouca coisa aqui, porque acho que vocês já estão acostumados a nos ver apresentar muita coisa de simulação. Então, basicamente, a gente continua usando a Energy Plus, a gente desenvolveu vários user guides que são best-sellers, aí eu diria até, que o pessoal baixa muito para entender como simular com ventilação natural, com os EMS, com a simulação do solo,
balanço térmico, enfim. O pessoal usa bastante para descer mais em detalhes nos modelos de simulação. A gente também está trabalhando BIM-BAM. BIM-BAM, se vocês me perguntassem há 20 anos atrás, aonde estaríamos com o BIM hoje, eu diria, tudo resolvido, a gente só aperta um botão, sai daqui para lá e vai estar tudo funcionando, né? Essa realidade não chegou e está bem demorada, pelo visto, né? Mas a gente vai tentar dar alguma contribuição aí em formas de melhorar essa comunicação BIM-BAM. E a gente vem trabalhando fortemente com metamodelagem, né? Porque a gente acha que metamodelagem, para aqueles que não sabem, não entendem a palavra, eu faço milhares ou milhões de simulações e treino uma rede neural e ela aprende a fazer simulação por mim. Então, no fundo, é uma forma instantânea de ter um resultado que com simulação eu levo muito tempo para fazer, eu tenho que saber fazer simulação direito. Então, metamodelos eu acho que são soluções muito interessantes para a gente começar a acoplar no ensino, para a gente acoplar nos projetos também, para ter respostas mais rápidas. A gente está também política de compartilhamento. O GitHub do laboratório, a gente tenta botar tudo em código aberto para as pessoas poderem usar. Parcerias, a gente tem parcerias, enfim, com várias universidades aí. A gente vem tentando expandir essa cooperação internacional, porque nos dá, enfim, condições de intercâmbio muito interessantes para os nossos pesquisadores e doutorandos de enxergarem diferentes realidades, né? Conclusões, então, a gente está contribuindo, então, para melhorar o entendimento do uso de energia nos edifícios brasileiros. Eu acho que é uma missão que a gente vem desde o início do laboratório. A gente está entendendo melhor e contribuindo com normas, com regulamentos para tentar minimizar esse uso. A gente tem consolidado as formas de avaliação de eficiência energética, que seria, né, as instruções normativas, desempenho térmico, conforto térmico, as normas para isso, dando suporte à etiquetagem e à normalização de desempenho. A gente está contribuindo, então, para a melhora da eficiência energética na habitação de interesse social. Isso é uma coisa muito nobre, a gente espera ter sucesso aí. Pequenas melhoras ali podem significar menor sofrimento de muitas pessoas. E a gente está ajudando, então, a consolidar séries históricas de dados climáticos. Eu acho que isso é muito importante para vocês começarem a fazer nas pesquisas de vocês essas análises de como é que vai ser no futuro, né? Então, é urgente a gente mudar a forma de projetar os nossos edifícios, considerando climas futuros, pensando em resiliência, né? Esse é o povo que está por trás aí do laboratório. A gente tem, enfim, professores, pós-doutorandos, mestrandos, doutorandos em iniciação científica, né? A parte de baixo sempre vai migrando para cima, esse é o nosso objetivo. Então, meus agradecimentos a todos eles, muitos estão aqui, por montar essa apresentação para vocês, que depois eu vou disponibilizar. Com isso, eu termino, né? O pessoal interessado em fazer pós-graduação lá também, eu faço a minha propaganda aqui. Obrigado. Muito obrigada, professor Lamberts. Vamos abrir para perguntas rápidas, curtas e diretas. Uma, duas perguntas. Tem alguém do apoio aqui com o microfone, não? Vem aqui na frente. Vem aqui. Você ajuda, Érica? Tem um microfone ali. Obrigada. Boa noite. Parabéns pela palestra, obrigada. A minha pergunta é relativa à compulsoriedade da etiquetagem. Você comentou, eu acompanhei, né, todos os estudos da compulsoriedade, mas até o momento a gente ainda não tem realmente um cronograma, né, divulgado. E tem uma professora que, não vou citar nomes, mas ela comentou que com a privatização de grande parte da Eletrobras, isso provavelmente iria se dificultar. Eu queria saber se realmente tem cabimento e se temos um futuro brilhante aí para esperar. Então, para aqueles que... Está funcionando? Tá. Aqueles que não acompanharam o processo de privatização da Eletrobras, né? O Procel funcionava dentro da Eletrobras e, com a privatização, aquelas pessoas que trabalhavam lá, ficaram lá.
Se criou uma nova estatal do zero. Então, um erro estratégico bastante grande, né? Porque o capital intelectual de todas aquelas pessoas ficou lá e eles vão fazer outra coisa e não vai ser Procel, né? Então, dentro da Embepar é Itaipu Binacional, Eletronuclear e o Procel. Se vocês entrarem no site, vocês nem vão ver o nome do Procel, porque o resto é muito grande, mas está lá dentro no estatuto, eles vão lidar com os programas de governo. Eles estão montando equipe nesse momento, né? Estão começando a contratar os projetos, então esse aí que eu anunciei ali deve ser contratado em breve, a gente já está, enfim, negociando nos passos finais aí de negócio, né? A compulsoriedade é um projeto análise de impacto regulatório da compulsoriedade é um resultado de um projeto do PAR, que é o Programa de Aplicação de Recursos do Procel. Ele foi terminado e foi entregue para o Ministério. Então, agora é uma decisão muito mais política de o que fazer, não tanto do Procel. Então, digamos assim, o estágio que o Procel está hoje, que está um pouquinho capenga, começando a caminhar de novo, eu diria que não vai ter impacto nisso, né? Isso deve ser resolvido dentro do GT de edificações. Uma das questões que saiu desse análise de impacto regulatório foi de que não existia uma clareza na governança do sistema. Quem era o dono da etiquetagem? É o Inmetro? É o Procel? Ou é o Ministério, né? Então, nesse momento, a gente está tentando definir melhor os papéis. Então, deve sair uma publicação deixando isso muito claro, criando o programa, porque o programa PBE Edifica nunca foi criado oficialmente, ele apareceu, né? Então, deve ter uma portaria criando ele e dando os papéis. O Ministério é o dono do sistema, o Inmetro comanda a parte de acreditação de laboratórios, pessoas, essas coisas assim. O Procel dá o apoio para isso funcionar, enfim. Isso vai ficar mais claro nos próximos meses, né? Esse papel já está terminando, acho que até o final do ano deve estar pronto isso. E aí o próximo ano vai ser a questão do Ministério mesmo, definir o rito de discussão com a sociedade para encaminhar a agenda final disso. Então, eu, pelo menos, estou otimista. A gente vê o governo pensando muito na questão de uma agenda verde, de uma agenda de desenvolvimento sustentável um pouquinho, né, que faz mais sentido. E eu imagino que isso não tem como eles serem contra. Obrigada. Tinha outra? Mais uma pergunta? Lá no fundo, Érica. Parabéns pela palestra, professor. Eu tenho uma pergunta em relação à base de dados. Eu queria saber se existe um número mínimo de votos para um trabalho entrar na base e se os procedimentos de medição continuam os mesmos do artigo que deu origem. Não, número mínimo não, porque, enfim, eu acho que sempre podem ser adições interessantes, né? O que a gente faz questão é que tenha sido publicado, né? Então, dele ter seguido os métodos de medições convencionais, que a gente está acostumado, né? Seguindo as normas de medição, usando as escalas padronizadas, mas tendo isso, estaremos felizes de incluir os dados lá e precisamos de mais dados de diversidade brasileira, né? Então... Perfeito, obrigada. Última chance. Não? Então vamos jantar. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor Lamberts. Muito obrigada pela excelente palestra.